Olá, meu nome é Roberta, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou acadêmica no curso de fisioterapia. Para quem não sabe, eu cursei fisioterapia EAD, aí tomei a decisão de ir para o presencial. Então, esse vídeo hoje eu vou falar para vocês o porquê eu optei fazer essa transferência do EAD para o presencial no curso de fisioterapia e fazer um pouco dessa comparação, né? Porque eu estudei até o 4º período, fisioterapia EAD, e depois fiz a transferência para o presencial e cursei o 5º e o 6º período. Então já dá para fazer aí essa comparação e falar um pouco para vocês. Mas antes disso, roda a vinheta! Então, gente, eu fiz essa transferência por alguns motivos, né? Não é só apenas um, teve vários aí. Eu sempre sonhei em fazer uma faculdade, tinha vários em mente, né? Assim, não era exatamente a fisioterapia. E apareceu a faculdade aqui na minha região, EAD, e tinha alguns cursos e eu comecei a pesquisar, vi a fisioterapia, passei, se não me engano, um mês pesquisando a fisioterapia e me identifiquei, me apaixonei mesmo assim pela área e decidi arriscar a fazer EAD, mesmo com aqueles, tipo, será que vai dar certo? EAD, um curso de saúde. Mas meu sonho era ir pro presencial, mas eu não podia pagar, né? Era um custo caro para mim, então eu optei por ir pro EAD. E também o presencial não tinha na minha cidade, era em outra cidade aqui vizinha, também tinha essa questão de logística e de distância, né? Eu trabalhava, pegar ônibus e tal. Então eu fui pro EAD, arrisquei com medo, não vou mentir pra vocês, entrei com bastante medo de como seria esse curso de saúde EAD. E aí, quando eu entrei, conversei com o coordenador aqui do polo da minha cidade, perguntei a ele se realmente era confiável fazer o curso, né? Aí ele pegou e falou bem assim, Roberta, o curso de fisioterapia, né, o curso EAD, ele é autorizado pelo MEC. Aí eu disse, mas eu pesquisei e vi que o COFITO, né, o CREFITO, que é aí o órgão de fiscalização do nosso curso, ele não aceita o curso EAD, ele sempre fala que não são a favor. Eu disse, mas o que voga é o MEC, que é o superior, então se eles autorizam, ele tem que dar sua carteira de trabalho quando você se formar. Falei, tá bom. Eu falei, mas tem alguma turma que já se formou no curso EAD e conseguiu sua carteira? Ele disse, Roberto, não tem nenhum ainda, mas tem um curso que está na sua frente, aí, que tá para se formar. E realmente eu vi esses dias se formando, só que aí eu descobri que não era 100% EAD, era semipresencial. E o que eu estava era 100% EAD. Eu só ia ter prática no estágio, que o estágio deles começaria no 6º período. Começaria o estágio. E aí eu fiquei meio assim, com dúvida, com receio, mas entrei porque era aquilo que eu podia e eu sempre tinha um sonho de fazer uma faculdade, né, entrar na universidade. Então fui. E aí quando eu entrei, gente, eu gostei bastante, eu peguei uma tutora ótima, vai depender muito do tutor. E sim, um ponto importante a falar, pelo menos na minha faculdade, que foi a Uniaselv, tá? A Uniaselv que eu estudei. Eles não têm professor, eles são tutores. Então é diferente, né? Professor de tutor. Então isso que acaba sendo um pouquinho chato, porque tem pessoas que exerce o cargo de tutor e que quer fazer apenas o papel de tutor. Então quando você pega esse tipo assim, é complexo porque fica uma aula chata. Eu já peguei no 1º período, não gostei, tava pensando até desistir. E aí o colegiado, né, se juntou, todo mundo ali, os colegas, fez uma reclamação com a universidade, que se não trocasse, a gente ia cancelar o curso, trancar. E eles trocaram e botaram um outro tutor, que foi excelente, Diana Melos. Eu amei ela. Ela ensina bastante, ela não fazia só apenas o papel de tutor, ela fazia um papel de professora mesmo. Foi o que me fez durar tanto tempo na faculdade e ficar até o 4º período. Então vai depender muito disso. Então ela ensinava de um jeito, ela trazia experiência, ela trazia colegas, às vezes, na aula para falar sobre as suas experiências, né? Colegas de áreas diferentes, de UTI, de quiropraxia. Então era uma aula muito gostosa mesmo de você assistir. Então, além das aulas que a gente tinha, pelo menos no meu curso,
a gente tinha 2 vezes na semana aula com a tutora. E também tinha um livro, né? A gente tinha um livro por mês, porque era uma disciplina por mês, era a que a gente tinha. Cada mês era uma disciplina diferente e a gente recebia um livro, que no meu tempo a gente recebia o livro físico mesmo, ia lá no polo, pegava. Hoje eu acabei descobrindo que mudaram isso, pessoas que entraram depois de 2022 para 2021 não estão mais recebendo o livro físico, pelo menos na faculdade onde é a Selves, né? Agora os livros são digital, o que fica um pouquinho também chato. Eu sou daquela que prefiro o livro físico, né, para estudar. E aí, além desse livro, a gente tinha a plataforma lá, que vinha, era bastante completa, eu gostava da plataforma deles. Vinha um laboratório virtual, com vários tipos de patologia, várias questões. Vinha ali a questão de anatomia, para se aprender todos os ossos, todos os músculos, né? Eu gostava muito dessa parte. Se vocês quiserem, eu posso mostrar, acho que eu tenho um vídeo aqui, comenta aí que eu posso mostrar pra vocês como era essa questão da plataforma. E tinha vídeos também explicativos lá, textos, artigos, eles traziam isso. Então era bastante completa essa plataforma deles. Então era desse jeito que a gente aprendia no EAD. E aí eu acabava ficando um pouco com vontade das práticas mesmo, de botar a mão na massa, porque eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de aprender botando a mão na massa, né? Vai de cada quem. E aí eu ficava assim, meu Deus, não vai ter nenhuma prática. E o que foi que eu fiz e que eu indico pra vocês que estão estudando EAD ou que pensem pro EAD? Eu buscava muito a prática, a fazer com meus familiares. E também busquei aqui, na minha cidade, uma clínica, conversei com o dono da clínica, né? Se poderia eu fazer um estágio observatório ali, observar como aquele fisioterapeuta trabalhava. E expliquei, falei a ele que estava no tempo, eu estava no quarto período, no quarto período da faculdade de fisioterapia e queria muito ter essa prática não, né, mas ver essa prática, observar. E ele falou assim, Roberta, por mim tudo ok, mas precisa conversar com o profissional, né, um fisioterapeuta que atuava lá, com a fisioterapeuta para ver se ela aceita. E aí eu entrei em contato com ela de uma boa vontade mesmo, aceitou, Vanessa, o nome dela. E aí eu fui, quando ela atendia, ela me dizia os horários, eu ia lá e observava. E ela é um amor, ela deixava, ela me explicava tudo o que ela fazia com o paciente, o porquê ela estava fazendo aquilo, deixava eu fazer algumas coisinhas também com o paciente. Então essa foi a forma que eu encontrei e foi uma dica da minha professora Diana, que eu gostei bastante, que eu acho que é importante vocês também estar procurando aí um local na sua cidade que você possa fazer essa observação, né, desse profissional, como ele está atuando, como é os procedimentos com os pacientes. É bacana. E aí também eu fazia bastante cursos por fora, pagava, buscava cursos assim, e acaba sendo um pouquinho caro pra mim, porque além da mensalidade da faculdade, pagando cursos, né, alimentação, viagem, porque os cursos não eram na minha cidade, são em cidades vizinhas ou um pouco mais distante, mas foi a forma que eu encontrei naquele momento para conseguir aprimorar o meu ensinamento, né, o meu aprendizado. E aí o que acontece também? Além dessa questão da prática que eu sentia falta e tava querendo um pouco mais cansativo e gastando bastante, eu também teve uma questão que me fez fazer essa transferência. Foi quando eu fiz uma inscrição no ProUni, eu ganhei a bolsa, né? Fiz o Enem, me inscrevi no ProUni, ganhei a bolsa na faculdade, me inscrevi nas duas, na presencial e na EAD. Na presencial não passei, mas passei na EAD, em primeiro lugar do ProUni. E aí levei minhas documentação, tudo certinho por coordenador. E aí o que acontece? Ele veio me informar que eu não tinha passado na escolha lá, né? E aí eu perguntei qual foi o documento que não foi aceito pra eu não entrar, né? Não conseguir a bolsa. E ele não me disse, ele não me explicou qual foi a documentação não foi aceita. Simplesmente me deu uma explicação muito vaga, falando, como essa mudança de governo tá no tempo da política aí, né? Tá muito complexo, tá muito complicado, e eles não me falaram qual foi a documentação aceita. O que eu achei uma explicação muito vaga. Falei, tem que dar uma explicação qual foi o documento que não foi aceito, por que eu não ganhei essa bolsa, né? E isso me chateou bastante. E quando eu fiz a inscrição no ProUni, para presencial e EAD, e aí eu conversei com Deus, quando eu me inscrevi pros dois. Eu falei, Senhor, seja da sua vontade. Não passei na presencial. Aí fui pro EAD. Eu falei, e sabe aquele negócio? Tá bom, consegui a bolsa, né? No EAD. Aí eu conversei com o Senhor.
Senhor, se for da sua vontade eu conseguir essa bolsa, eu vou ficar no EAD, vou continuar meus estudos aí na faculdade à distância. Mas se eu não passar, é um sinal para ir para presencial. Eu falei assim, se eu não conseguir essa bolsa, é um sinal para mim ir para presencial. E quando ele falou que eu não tinha passado e que não tinha dado uma explicação ainda boa, eu decidi dali, falei, tá bom, fui para casa, pensei, conversei com meus familiares, minha mãe, meu pai, meu marido. E aí eles me apoiaram e eu tomei a decisão. No outro dia eu cheguei no polo e falei, quero fazer a transferência. E fiz a transferência. Teve também uma polêmica aí, né, dele botar uma multa que não era, e eu fui atrás de advogado. Os advogados me explicaram que não era aquela multa toda. E aí eu paguei uma multa porque eu comecei o 5º período, eu fiz a inscrição, já tinha feito uma disciplina, né? E quando você faz a inscrição, se você trancar durante o período ali, durante o semestre, você paga uma multa. Eu já sabia disso que estava lá no contrato. E aí, só que ele tinha me falado uma multa muito alta, além do que estava no contrato. Então, eu entrei com a central da universidade, falei com o advogado, e realmente era o que eu estava pensando, não era aquela multa que o coordenador me falou. E tranquei e fui para presencial. E o que é que eu tenho para dizer da presencial para vocês? Eu amei, eu fui com muito medo, pensando, nossa, todo mundo lá presencial e eu EAD. Como é que vai ser esse negócio? Acho que eu vou ficar muito atrasada. E não foi assim. Meu primeiro dia eu fui muito recebida, muito bem recebida. Sou muito grata aos meus colegas e aos meus professores. Eles me receberam com os braços abertos, me explicando como era a metodologia da faculdade. No primeiro dia de aula, né? Teve uma competição lá de quem fazia melhor tratamento para o paciente, um grupo, né? E eu ajudei bastante meu grupo. A gente ganhou essa competição, era um chocolate, se não me engano. E a gente ganhou, meus colegas me deram os parabéns, porque eu ajudei bastante eles no grupo. E assim, eu fui muito recebida, eu tava com tanto medo e foi tão maravilhoso, sabe? O primeiro dia na faculdade presencial, eu amei. E a faculdade presencial é outro nível, gente. Por quê? Porque são práticas. A gente lá, 4 vezes na semana, a gente vai, dependendo da disciplina. Às vezes pega uma aula online e 3 aulas presenciais, e outras disciplinas são todas aulas presenciais, né? A gente pega o Cs, o semestre, às vezes por lo menos até agora eu pegava 2 UC em cada semestre, e é maravilhoso. A gente pratica bastante, a gente tira dúvida com os professores, e lá a gente tem toda uma estrutura, né? Toda uma clínica, todos os materiais que a gente precisa. Desculpa, meu cachorro. Todos os materiais que a gente precisa tá ali disponível pra gente praticar. Isso é muito gostoso. E além da diferença que eu achei maravilhosa, é os colegas. Você cria vínculos com muitas pessoas, né? Porque você tem toda uma sala ali cheia de colegas. Professores, né? São mais de um professor que você tem, às vezes 2, 3 professores. Já cheguei a pegar 4 professores. Então isso é maravilhoso, que você vai criando vínculos. E no EAD você não tem tanto vínculo, porque você conversa aqui e acolá, né, com um colega. Então você não se vê, aquele negócio meio superficial, né? Aquela conversa em vez em quando. E no presencial não, você se comunica com frequência com seus colegas, você interage com outras pessoas, e criar vínculos são muito importantes na profissão. Eu acho que é muito importante o aprendizado, é muito importante vínculos, porque são daí que você vai expandir seu conhecimento. Gente, quem puder ir pro presencial, ótimo, mas quem não puder ir, tem que ficar no EAD. Faça o possível de você conseguir práticas, como eu falei, seja com familiares, amigos, clínicas, busque conhecimentos para você praticar, que é importante. Sobre o COFITO, como eu falei, eu não sei lhe dizer se eles vão liberar, né, o CREFITO, depende da região aí, porque COFITO é o órgão, né, maior, e CREFITO é por região, o estado. E aí eu não sei se vocês vão conseguir a sua carteira. Tem uns colegas que continuam aí estudando no EAD, né, se eles vão conseguir, não sei, é uma polêmica aí ainda não resolvida, não conheço ninguém que tenha cursado o EAD 100% EAD, né? Você tinha feito as práticas, estágios, e aí tenha conseguido sua carteira. Se alguém conhece alguma pessoa que cursou EAD 100% EAD e conseguiu a carteira,
Comenta aí nos comentários pra gente saber, expandir esse conhecimento, porque eu não tenho esse conhecimento, se consegue ou não. É muito polêmico, né, sobre isso. E outra questão também, que eu lembrei agora que o coordenador falou, foi sobre a questão assim, se eles não liberar? Você entra na justiça. Você entra na justiça para eles liberarem a sua carteira. Mas aí eu fiquei pensando, em entrar na justiça, eu pago a faculdade e ainda vou ter que pagar advogado, pagar um monte de coisa para conseguir minha carteira. Foi isso também que me fez desistir do EAD e ir para presencial. É puxado para mim, porque eu sou dona de casa, trabalho, tenho uma correria muito grande no meu dia e ainda ter que estudar à noite, né? Ir para outra cidade é muito corrido. Realmente essa questão é uma questão negativa para mim no presencial, mas eu acho que vale a pena por todos os positivos que eu acabei de falar. Então é isso, gente, que eu tenho a dizer para vocês. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário, assim que eu puder eu vou lá responder, tá certo? Beijo, fica com Deus.